Não fiquem presos somente à web aula aí. Se tiver dúvida, questionamento aí, pode entrar em contato comigo aí, tá bom? Tranquilo, Vamos então. lá. Vamos iniciar aqui, vamos falar da situação de aprendizagem 1 aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Bom, agora que você... Vamos pegar por outra forma aqui, que aqui é uma forma bem resumida. Vamos aqui no conteúdo do curso. E a gente clica aqui, então, na primeira situação de aprendizagem, certo? Certo. Pronto, é o chamado dispositivo pneumático que não funciona. Deixa eu só botar ele... Então, só para a gente entender, né? Vamos ler aqui o contexto, a gente entender, né? Então, lá, bom dia, Roberto, como estão funcionando o dispositivo pneumático? Olá, Carlos, não tenho boas notícias referentes ao novo dispositivo que compramos. Bom, o dispositivo ainda continua com problemas de startup? Sim, isso irá gerar mais atrasos no cronograma. Já liguei para a empresa e me informaram que o técnico irá levar 2 dias para chegar. E para não atrasar mais, podemos usar então os técnicos da empresa. Bom, que bom, mas eles vão manter a garantia do dispositivo? Sim, a empresa não se opôs. Você pode informar o setor de manutenção e levar os esquemas pneumáticos dispositivos? Certo, levarei, além do esquema pneumático dispositivo, o programa de funcionamento para auxiliar o técnico. Muito bem, não esqueça de pedir ao técnico para que faça uma descrição completa dos componentes e dos circuitos. Sim, assim que o técnico da empresa chegar, estará tudo registrado. Então, isso mesmo, solicite também que destaque os pontos falhos. Certo, darei as instruções solicitadas por você ao técnico. Olá, Alberto, como estão os serviços do dispositivo? Muito bem, Carlos. Solicitei ao técnico um relatório completo com os defeitos, causas e o que foi realizado para eliminar os defeitos. Ótimo, assim já temos tudo documentado e registrado. Sim, temos como registro os relatórios técnicos do equipamento. Vou só botar aqui na... Pronto. Bom, agora que você leu a história da situação de aprendizagem, agora de auxiliar a Natália, né? Para tanto, você deverá desenvolver as atividades propostas nas etapas que estão descritas na sequência. Se precisar de algum auxílio, não deixe de entrar em contato com o seu tutor. Então, em um arquivo eletrônico de texto, apresente a interpretação e a análise da sequência lógica do funcionamento do circuito pneumático. Então, aqui, ó, o circuito pneumático é esse. Vocês vão, então, interpretar esse circuito aqui, certo? Qual que é a lógica dele. E aqui, então, tem um anexo 2, que ele está aqui, por exemplo, deixa eu só abrir aqui, está no Fluid Sim, né? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Não, todos. Vou ter que usar um outro aqui. Primeira coisa, ela divide o antes. Sinaliza isso com reagentes, que são aquelas espécies que vão reagir, vão se reprimir. Então, aqui eu tenho um circuito, né? Que é aquele circuito, então, deixa eu só dividir minha tela aqui. Que é essa daqui, né? Ela tem um erro, obviamente, né? Então, o que vocês vão fazer? Apresentar a interpretação e análise da sequência lógica do funcionamento. Vocês podem estar utilizando o Fluid Sim, né? Para ver o funcionamento, ou se não, de forma manual mesmo. Aí você vai, inicia aqui, né? Pivota. Então, por exemplo,
eu inicio aqui, né? Então ele vai vir aqui, vai pilotar a válvula aqui 0,1. Aí com isso, aí só seguir o caminho aqui, né? Então, por exemplo, ele vai mudar desse estado para esse, então ele vem para baixo aqui, vai para a atmosfera, e esse outro, então, aqui vai seguir até para essa válvula. Aí ele vai, né? Então ele segue, vai até, aí ele vai em dois caminhos. Você pode analisar esse primeiro caminho, pilota essa primeira e avança o cilindro 1.0, né? Então vocês vão seguir aí a linha, né? A linha do circuito para ver o funcionamento, certo? É só descrever então como funciona o circuito. E é só para fazer essa análise da sequência de funcionamento do circuito. Qual que avança, qual que recua, né? Fazer aquela forma algébrica. Essa forma aqui do programa é justamente para vocês, então. Pronto, ele só, como se fosse assim, ele é o gabarito, né? Se vocês têm o Fluid Sim, né? Eu acho que tem ele aqui. Se não tiver, eu vou disponibilizar ele aqui para vocês, ok? Fluid Sim aí para vocês poderem fazer o circuito aí, certo? Com relação a essa etapa aqui, tem alguma dúvida, Carlos? Está tudo ok? Não, tá até ok. Na aula passada a gente teve o professor Tiago lá, ele fez para nós fazendo passo a passo, ele foi ensinando. Aí nós tava assim, no começo era meio difícil, mas depois foi pegando um Não, jeito. no começo é meio complicadinho mesmo. O negócio é porque, à medida que vai ficando um pouquinho mais complexo, né? Vai só tendo, É, aumentando as ligações aqui, né? Mas pegou ele o fez, jeito aqui, pegou a lógica do circuito, monta, sai bonitinho aqui. ele fez até uma brincadeira, trocar assim, você montava esse circuito aí você colocava tipo 3 falhas. Aí cada um colocava 3 falhas, aí depois ele sorteava o nome e ia trocando de colega para descobrir onde era a falha. Foi até bom a aula passada. É, sim, e na verdade é o dia a dia, né? O dia a dia É, mesmo do trabalho dessa área aqui é ver os pepinos, ver se tem uma conexão errada, se tem uma válvula regulada, não essas válvulas aqui, que elas são de estados, né? Mas essas aqui de fluxo, ver se está correto, né? é, Se está que indo eu com a até velocidade falei, correta. que eu até falei lá no serviço lá que assim, com esse negócio de válvula, cilindro, eu mexo muito lá no meu serviço, né? Que nós mexemos com máquina. Aí lá a gente mexe com cilindro direto, válvula. Então isso aí para você é corriqueiro, é bem comum. Bem- Só é meio difícil assim, lá na prática lá é fácil, mas agora assim, mexer nesse negócio de sistema de computador já é meio brabo. É porque, assim, complicado até porque não é na bancada, a bancada te dá uma visão didática, né? Agora É, ali você tem que saber mesmo, você tem que ter principalmente o desenho do circuito mesmo, né? Porque o é, desenho dá para você ter uma noção de onde está cada coisa, né? entender do diagrama tudo, Aí tem um pegar o atuador aqui, ó, a manual, válvula tá lá do outro lado, aí você vê, aí tem que acompanhar toda a é, tubulação para não. tem que É entender do isso. trem certinho, porque se não entender. Sim. Mas tá tranquilo, professor. Pode Não, não, continuar. então, certo. Então vamos lá. A etapa 2 também, né? Então vocês vão preencher a tabela do anexo 3 com a identificação dos componentes utilizados no circuito. Então vocês vão clicar aqui, ó, aí fazer só a designação, ó, por exemplo, o que que é então aqui, ó, 1.0. 1.0 ele é um cilindro de duplo efeito, né? O cilindro, o 1, 2 e 3 aqui. Aí só vão escrever cilindro de duplo efeito. Descrição do componente, cilindro que faz movimentação linear, né? É só uma. Aí 1.01 aqui, ó, é aquela válvula reguladora de fluxo, né? Todas essas daqui, 1.01, 1.02 são a válvula reguladora de fluxo. Ela regula o fluxo de ar, né, para determinar a velocidade, né? Se meu cilindro pode avançar de forma mais devagar ou recuo, né? Um ou outro, né? Assim por diante, né? Aqui é só preencher essa tabela. Então, essa é a etapa 2, né? A etapa 3 é registrar, então, e avaliar o funcionamento. Esse aqui, ó, foi o que vocês fizeram lá, né? Que é realmente identificando os pontos que não estão de acordo com o esquema pneumático. Lá na aula, então, tem um circuito, é o circuito que funciona de forma correta, aí o professor justamente fez isso, né?
com vocês, introduziam um defeito para vocês terem, então, a capacidade aí de detectar esse defeito e fazer as devidas correções, né, e as devidas manutenções, né? Então, a etapa 3 vocês já fizeram, né, na presencial. E a 4 aí, elaborar um relatório sobre o circuito pneumático, descrevendo, então, os defeitos e as causas, além do que foi realizado para eliminar os defeitos. Esse aqui vocês podem estar fazendo baseado na aula presencial que vocês tiveram ou baseado no que tem nas etapas 1 e 2. Ok? Para mim, eu vou aceitar as duas formas, certo? Não vai ter problema nenhum. Ok? Com relação a essa SAP 1 aqui, tá tudo ok? Tá ok. Uhum. Aí, no caso aí, Carlos, você vai perceber que vai precisar de anexar 3 arquivos, né? Então, seria esse anexo aqui e esse outro aqui com a descrição, né? Só que ele falou em forma de PowerPoint, mas você pode colocar em forma de Word também, Uhum. certo? Você pode fazer no Word, ele vai abrindo lá, mas caso você for editando os PDFs, sugiro a você esse seguinte site aqui, ó, chama I Love PDF. É esse aqui, ó, chama ilovepdf.com. Aí você vem aqui, ó, Merge PDF, Select PDF Files e vai clicando e arrastando, certo? Clicou e arrastou, ele vai vir os dois aqui, aí você vem aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui só para você ver como é que é, ó. Coloquei 2 arquivos aqui, ó, pronto. Pronto, ó. Aí tem uns arquivos aqui, você vai colocar Merge PDF, ele vai juntar tudo em um arquivo PDF só, aí você faz o envio, certo? Alguma uma dúvida aí, Carlos, em relação a... É A bem... SAP, só mesmo explicando de novo os envios dela, como é que é? Vamos fazer? Não, para colocar tudo em um arquivo só? Aham, para me enviar a etapa. É, A etapa é, 3 já é presencial, né? A 3. não, a etapa 3 sim, é só a etapa 1, 2 e 4, certo? Aham. A 1, a etapa 1, então, só para relembrar, é descrever o circuito, né? Descrever como ele funciona, né? Qual que avança, qual recua, qual válvula pilota aqui, qual, né? Assim por diante. É o funcionamento aqui mais detalhado, né? Aham. A segunda etapa é fazer aquela descrição dos componentes, bem simples. E o quarto é fazer um relatório. Um relatório aí, por exemplo, de onde foi o erro, como, o que foi feito para corrigir o erro aí, né? No circuito pneumático. Sei, aham. Certo? Não pode ser um relatóriozinho rápido, uma folha já é o suficiente, Não, certo? tranquilo. Aham. Então, aí para juntar tudo no PDF só, você vem naquele site, né? Se for arquivo PDF, certo, cara? Se você utilizar um Aham. arquivo Word, não tem problema, ele já vai fazer tudo em um arquivo só. Aqui é só o caso do PDF, correto? Correto. Então, ilovepdf, né, .com, você vem aqui, Merge PDF, clica aqui em Select PDF Files, aí clica e arrasta aqui, ó. Clicou e arrastou aqui, ó. Aí você vai em Merge PDF e ele vai juntar tudo em um arquivo só, certo? Certo. Aí ele faz juntar tudo num único arquivo. Fez o envio, aí eu venho aqui e atribuo a nota. Aí voltando então, né, agora para a segunda situação de aprendizagem, né, deixa eu só... Então essa é a primeira, então essa daqui é a segunda. Então vamos lá, ela chama Evitando Problemas. Então, olá, Roberta, tudo bem? Boa tarde. Espero não aborrecê-lo muito, mas precisamos checar as bombas da cisterna para não termos problemas de abastecimento da empresa. A verdade, Roberto, temos que estar atentos porque a vida útil do contator é de 30 milhões de manobras somente. Precisamos falar com nossos técnicos para saber como estão as bombas. Muito bem, verificarei quando podem nos atender e lhe darei um retorno. Olá, Roberto. Então, conseguiu falar com nossos técnicos? Sim, nossos técnicos estão acompanhando o funcionamento da cisterna com a lâmpada de Q2 de saída, que foi desenvolvida aqui mesmo na empresa. Nossa, e que interessante. O que exatamente essa lâmpada faz? Ela avisará quando o contator alcançar o número máximo de manobras mecânicas.
Muito bom, mas de que maneira isso irá ocorrer? Ela não poderá ser desligada por engano? Não. Como nossos técnicos afirmaram, ela somente pode ser desligada no caso de alcançar o valor programado de manobras mecânicas do contator, comando em manual ou acionamento do botão reset ligado na entrada I4. Esse tema é bem interessante. Quanto aos vazamentos, a equipe de engenharia de manutenção instalou um fluxo, não é um fluxograma, é um fluxostato, que é um medidor de fluxo, né, de vazão. Normalmente aberto na tubulação de água entre a bomba e a cisterna. Este fluxostato enviará para o micro PLC, um CLP, né, um sinal digital na entrada SYNC indicando se há fluxo de água. E como funciona este fluxostato? Caso não haja fluxo de água em 5 segundos, o programa então vai acionar uma sirene que desligará todo o sistema. Incrível. E como saberemos onde está a falha? O próprio botão da sirene apontará a falha. O programa não deixará o sistema reiniciar enquanto não for resolvido o problema. Bom, então aqui, né, vai ter agora, então, a etapa 1, em um arquivo de editor de texto, você deve interpretar e analisar o descritivo do problema e do funcionamento do circuito de controle da cisterna. Então, aqui, ó, você vai interpretar, né, a partir da história ali, você vai, então, interpretar e analisar o descritivo do problema e do funcionamento do circuito da cisterna. É meio que fazer um esboço do que seria esse controle, né? Só fazer um descritivo rápido do problema aí. Pode fazer no editor de texto, né? Então, a segunda etapa, essa aqui é no encontro presencial, né? Provavelmente é o que vocês vão, provavelmente é o que vocês vão fazer na aula presencial. São três programas de CLP. Um deles é o correto, que desenvolve, então, o circuito de controle da cisterna. Os outros dois estão errados, né? Que é o funcionamento do controle da cisterna. Aí vocês vão ter que identificar qual é o correto e fazer a simulação e a execução na aula presencial. A etapa 3, ela também é da mesma forma. São 3 programas, apenas um está correto, só que aí é sobre o fluxostato. Então, na etapa 2, é sobre o funcionamento geral do controle da cisterna e o outro é do funcionamento do fluxostato. E desse aqui são 6 anexos, mas um vocês vão observar aqui, ó. Um é o programa mesmo em CLP e o outro é um desenho mesmo, é só a imagem, certo? Por isso que são 6 aqui, ó, quando fala 6 é porque um é o programa e o outro é a imagem. Certo? A mesma coisa vale para a etapa 3. E a etapa 4 é participar aí do fórum de discussão, argumentando com embasamento teórico sobre os circuitos apresentados e também comentar os apontamentos feitos por outros colegas. Então, a etapa 4 é participar, então, do fórum de discussão do que foi feito, principalmente nas etapas aí 2 e 3, correto? Alguma dúvida aí, Carlos? Não, tá tranquilo, professor. Certo? Então, essa é a situação de aprendizagem 2, a maior parte dela, então, vai ser feita na aula presencial. E aqui no EAD é só fazer uma descrição do problema, uma descrição rápida do problema e participar do fórum de discussão. Passando agora para a terceira situação de aprendizagem. Perdão, essa aqui não, é essa daqui de baixo. Pronto, ela está com o mesmo. A gente consegue também mensurar esse Peraí. velocidade 2. de acordo com o que a gente estava especificando atrás. Aqui, ó. Elaborando o plano de manutenção. Pronto. Agora sim está correto. Essa então é a terceira SAP, né? Então vamos lá, Roberto, como está o nosso projeto de manutenção deste mês? Estamos implantando um novo programa na área de manutenção. Mesmo? Que ótima novidade. Que plano é esse? Um plano de manutenção preventiva. Interessante. O que exatamente isso quer dizer? Pode ser mais claro? Sem dúvida, Carlos. Este plano irá avaliar componentes, atividades, máquina parada, duração da atividade, frequência de atividades. Um levantamento completo. Muito bom, mas sugiro que nós técnicos leiam os manuais dos equipamentos para se certificarem de todos os detalhes para realizar a manutenção preventiva. Certo, informarei isso aos técnicos e também vou solicitar um registro e levantamento completo de todos os detalhes. Bom, então aqui, em um arquivo então eletrônico de editor de texto,
né? Elabore um plano de manutenção preventiva para um inversor de frequência e um motor de indução trifásico. Então, aqui, ó, esses anexos aqui, ó, um aqui é do inversor, esse aqui, então, é do inversor, é meio que fazer um resumo aqui, né, do plano de manutenção preventiva, e o outro é do motor de indução trifásico. Então, é basicamente fazer um resumo desses dois anexos. Certo, Carlos? Alguma dúvida? É bem tranquilo, né? Não, tá tranquilo. Esse aqui, então, é bem de boa mesmo. Então, essa é a etapa 1. Vocês vão usar um editor de texto aí, certo? Bom, a etapa 2, então, também um arquivo eletrônico de editor de texto vai, então, elaborar um procedimento de segurança para o inversor de frequência e também para o motor de indução trifásico de forma separada, além de uma lista de ferramentas que será utilizada para ambos. Então, vocês vão, da mesma forma, aí para a parte de manutenção, né, do inversor, procedimento de segurança para fazer manutenção no inversor, e esse aqui, né, é para do motor. Da mesma forma, só que aí é para a parte de manutenção e falar o ferramental que vai ser utilizado em ambos, tanto no motor quanto no inversor. Certo? Também alguma dúvida até aqui, Carlos? Esse Não, aqui também bem tranquilo, né? tranquilo. Pronto, são essas duas etapas que vai ser feito na situação de aprendizagem 3, certo? E, por fim, a situação de aprendizagem 4, que chama buscando alternativas. Então, a gente lê aqui, ó. Então, lá. Bom dia, José. Preciso que verifique o elevador hidráulico de carga e descarga. Olá, Roberto. Inclusive, eu já analisei a válvula e percebi o problema. Aí o que faremos? Pois deve levar uns 15 dias para recebermos a nova. Conversei com os técnicos da manutenção e vamos ver o que podemos fazer. Então lá, vamos interpretar e analisar o funcionamento do elevador hidráulico e ver então quais opções de válvulas que podemos usar. Bom, José, acho importante elaborar um relatório técnico para termos tudo registrado. Combinado, faremos isso. É sempre bom termos tudo registrado. Bom, ótimo, tudo certo então, né? Então aqui, né, a gente parte para a atividade. Então, a primeira etapa em um arquivo eletrônico de editor de texto, elabore, interprete e analise o funcionamento do elevador hidráulico. Então, clica aqui. Então, beleza. Então, agora é um elevador hidráulico, certo? Então, aqui, ó, vocês vão interpretar. Então eu vou ter então, o motor gira, tem uma válvula limitadora de pressão de 60 bar, acionei aqui, né? Acionei aqui, então aqui, ó, meu óleo vem aqui, então, né? Meu óleo vem, o óleo sobe, né? Então, vamos pôr aqui, ó, meu óleo então vai vir aqui, então eu vou só fazer a setinha aqui, né? Então, apertei, tá nesse estado aqui. Então, meu óleo sobe e vai descer aqui, né? E o que vai descer aqui, obviamente, né? Ele vai, então, jogar para o reservatório. No momento que retorna, né? Então, se retornar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Então, agora fazendo o contrário, né? Então, aqui, ó. Ela vem aqui, né? Fazendo o fluxo contrário. Opa. Espera aí, deixa eu só tirar aqui. Pronto. Então, aqui, ó. Então, vem essa aqui e aqui, né? Então, beleza. Então, agora eu acionei, né? Voltou aqui para esse estado. Então, acionou aqui, ó, o meu motor, então, né? Perdão, tá para cima aqui, né? Então, meu motor agora, ele vai regular aqui e vai subir a carga. Pronto. É só fazer a interpretação aqui de quanto sobe e desce. Certo? Tem alguma dúvida, Carlos? Não, Também tá vou colocar, vou disponibilizar também o simulador aí, certo? Para vocês aí. ok. Isso então é só para fazer a interpretação. A segunda etapa vai ser feita no encontro presencial, né? Então você vai. E só falar ali que de uma certa forma, só vendo ali, provavelmente a gente não vai
enxergar, mas tem uma válvula ali que está errada. Então, qual que é a válvula que vai atender ao descritivo? Vocês vão fazer, então, esse mesmo circuito na aula presencial, vocês vão perceber que uma daquelas válvulas ali, além delas uma daquelas válvulas não serve para aquele circuito. Vocês vão descobrir qual que é e qual pode ser utilizada ali para substituir ela, certo? Então, isso é uma Certo. coisa que vocês também vão ver corriqueiro no dia a dia de vocês. É uma válvula que não é utilizada da forma correta, você tem que fazer as devidas substituições. E a etapa 3, né? Então, o arquivo eletrônico de editor de texto, vocês vão elaborar um relatório de funcionamento do circuito hidráulico, utilizando, então, a solução proposta, né? Então, é elaborar aí um relatório sobre o funcionamento do circuito com a solução que vocês proporem lá. Pode ser, então, vocês podem fazer isso aí depois da aula presencial, obviamente, né? Se vocês já tiverem um conhecimento prévio também, pode colocar também, não tem problema. Ok? Ok. Então, alguma dúvida aí, Carlos? Algum questionamento? Não, tá tranquilo, só. Tá de boa aí? Então, eu vou disponibilizar o simulador, certo? De hidráulica e de pneumática. Vou finalizando então aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, não deixe de procurar aí, viu, Carlos? Você, os demais colegas aí, ok? Estou aqui para ajudar vocês, não? Não, tranquilo. Pode me procurar, o momento que for, a hora que vocês conseguirem falar comigo, pode falar. Eu respondo vocês da forma sempre mais rápida possível aí. Beleza. Então, bom, vou finalizando Ok. aqui por hoje. Então, vou desejar a você, Carlos, uma boa noite então aí, né? Fique Boa com noite. Deus então e até a próxima. Não, tranquilo. Boa noite pra você também. Tchau, tchau. Valeu. Nada.